Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. E esse canal não é só meu, nem do Sócrates. Esse canal é seu e de todos aqueles que amam a Palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro vídeo. Estamos com esse canal, a ideia é trazer a Palavra de Deus para aqueles que querem conhecer mais da Palavra de Deus. E no nosso vídeo de hoje, Diego, a ideia é falar sobre como interpretar a Bíblia. Basicamente é isso que a gente quer falar. A gente quer levar para os irmãos um entendimento de como interpretar o texto sagrado, de como entender a Bíblia. E, Diego, o que é importante antes da gente começar? Muitos temas, muitos tópicos. Por exemplo, ao estudar a Bíblia, você vai ter que entender como a gente olha para a Bíblia. Então você quer me dizer que antes de entender o texto, eu tenho que ter alguns pressupostos? Pressupostos, temas que, tópicos que vão nos mostrar, vão nos dar direções. Ou seja, o primeiro tópico que eu acho que a gente tem que entender muito bem é que ao estudar a Bíblia a gente tem que entender que ela é a Palavra de Deus. Interessante esse assunto, porque o que acontece, irmãos? A gente vive num tempo que existem muitas denominações, muitos pensamentos diferentes acerca da palavra. E algo que me preocupa muito, e antes de mais nada, acho que é importante a gente dizer, Diego, que antes de querer interpretar a Bíblia, é necessário você ter algumas opiniões formadas sobre a Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Tem o liberalismo teológico. Diego, o liberalismo teológico, ele tenta tirar a ideia de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E só para os irmãos que estão nos vendo pela primeira vez entenderem, para quem nunca ouviu falar sobre o liberalismo teológico, por exemplo, o liberalismo teológico, Sócrates, ele tenta reexplicar os milagres. Ele não acredita no sobrenatural da Bíblia. E isso é um grande problema, porque o que acontece, caro leitor? Você que é cristão, você acredita no que a palavra de Deus diz. Você acredita que Jesus ele transformou água em vinho. Sim. Isso daí não é algo alegórico, isso é literal, é um milagre. Acredita que ele ressuscitou Lázaro, a gente acredita nisso, a gente tem isso como real. E o liberalismo teológico ele tira isso. Então, antes de querer interpretar a Bíblia, a gente quer dizer quais são os pressupostos necessários que você tem que ter antes de pegar o texto sagrado e ler. E qual seria o primeiro, Diego? O primeiro aqui seria saber que a revelação da palavra de Deus ela é progressiva. Isso é interessante porque quando a gente começa a olhar, a gente vai entender que a gente não vai pegar esse livro e ler ele todo, de Gênesis a Apocalipse, e vai ter a revelação dele como completo. Isso quer dizer então que, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés, ele não se revelou como aquele mesmo Deus que a gente conhece lá na última página de Apocalipse. Quer dizer então que houve um desenvolvimento. No decorrer da história, Deus ele foi se revelando de muitas formas. Ele se mostrou de muitas maneiras e a muitas pessoas diferentes. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, a Bíblia é a palavra de Deus. Inerrante, infalível, ela está ali, se ela diz, é verdade. Então depois a gente tem que entender que a revelação ela vai ocorrendo de maneira progressiva. Então quando você for ler a Bíblia, se iniciar lendo os livros, na sequência você vai entender que Deus está se apresentando. Pouco a pouco ele vai se revelando. Então não adianta querer, por exemplo, pegar Gênesis e achar que o que está dizendo ali, a pessoa que estava ali naquele momento tinha a mesma visão que um evangelista, por exemplo. Então, a mesma coisa que a gente querer pegar o salmista Davi e dizer que ele tinha a mesma revelação que o apóstolo Paulo. Não tinha. Não tinha. Isso então é algo que a pessoa que na verdade nós vamos olhar para a Bíblia e vamos entender que foi algo que foi sendo progressivo. Deus foi se revelando em Gênesis de uma maneira, foi se revelando em Êxodo de outra, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e assim por diante ele foi se mostrando quem ele era, de maneira que quando chega na plenitude dos tempos no Novo Testamento, ele decide mostrar toda essa revelação que já foi se desenvolvendo ao longo da história, de uma vez na pessoa de Cristo. Isso aí. A plenitude dos tempos fala de quando Deus se revela de forma carnal em Cristo, Cristo revelando o Pai num tempo oportuno do decreto que Deus tinha dado. Outra coisa é entender que a Bíblia ela tem uma mensagem. E a mensagem é a mensagem de redenção na pessoa de Cristo. Com certeza. Quando você for ler o texto sagrado, não importa o livro que você vai ler, em alguma forma você vai ver a pessoa de Cristo dentro dele, sendo apontado. Por exemplo, me chama muita atenção o livro de Ruth, no qual tem a pessoa de Boaz sendo o remidor dentro daquele livro. Ele
é o remidor no Novo Testamento é Cristo. É quem redime, quem faz a redenção através do seu sangue, pela graça, e salva o pecador. Então, dentro do livro de Ruth, quando você for ler, você vai ler a história, vai entender que é um livro histórico, mas profeticamente ele aponta para a pessoa de Cristo. E isso não é só no livro de Ruth, em todos os livros do Antigo Testamento, Deus vai se revelando de maneira progressiva e a obra da redenção é demonstrada dentro do livro. Sim, até no livro mesmo de Levítico, por exemplo, o livro da lei, né, os sacrifícios apontam para o sacrifício vicário de Cristo. Todas aquelas liturgias, o culto, tudo aponta, né, para a vinda de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Porque a gente vê muita pregação, por exemplo, você chega ali em Levítico capítulo 6, né, e fala assim, 6 ou 9, que fala para não apagar, não deixar a chama apagar do altar, né? E a gente vê muita pregação falando sobre o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque aquilo ali, de certa forma, aponta para algo que no Novo Testamento foi se entender o motivo. Ao longo da história, o sacerdote mantinha aquela chama acesa. Só que ele mesmo não entendia, ele via a importância, mas ele não entendia que para nós que somos igreja, a gente entendia que aquilo era um símbolo do Espírito Santo aceso dentro do crente. E isso também, Sócrates, é um ponto necessário e importante de dizer sobre a questão do tópico anterior, da revelação progressiva. Exatamente. Que o sacerdote ele não tinha esse entendimento, essa revelação que nós temos hoje. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós temos esse entendimento, porque ele apontava profeticamente para Cristo. Mas os que trabalhavam, aqueles que faziam o sacrifício, não tinham essa revelação. Não tinha essa ideia, não tinha esse entendimento que foi desenvolvido ao longo do tempo. E quando Cristo vem na plenitude dos tempos, é por isso que ele vem para Israel e ele acaba rejeitando. Não é que ele rejeita, mas Israel rejeita ele e ele acaba se virando para os gentios. Porque era pela lei que eles tinham para eles terem esse entendimento. Era para eles terem desenvolvido ao longo da história esse entendimento. E isso não ocorre. O próximo ponto aqui interessante é entender que entender que Cristo é o centro da Bíblia. Isso aí. É a visão principal que nós temos que ter. Por conta disso que a gente falou. O Sócrates citou o livro de Ruth e Boaz. Nós temos que ter esse entendimento de que Cristo ele é o centro. E que o que estava no Antigo Testamento aponta para o que ele fez na cruz, para a nossa vida como igreja. Então, tendo esse entendimento, a gente consegue enxergar as verdades ocultas na Bíblia. Exatamente. Por exemplo, se você pegar Provérbios, quem é Jesus em Provérbios? É a sabedoria. Então, todo livro que você for ler, em algum ponto, você vai encontrar a pessoa de Cristo dentro dele. E a obra da redenção manifestada ali. Então, tudo vai apontando. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o que está no Antigo. E muitas pregações, às vezes, por não terem essa visão de que Cristo é o centro da palavra de Deus, por exemplo, da Arca da Aliança. Eu já vi pessoas falando que nós representamos a Arca. E faz até um certo sentido, mas se nós pegarmos simbolicamente, a Arca representa Cristo, a presença de Deus no meio dos homens. Exatamente. A Arca dentro do Antigo Testamento é o maior símbolo da pessoa de Cristo. É o maior símbolo dentro do Antigo Testamento. Se você for fazer uma breve simbologia, a gente vai falar pouco para o vídeo não ficar longo, mas se você for fazer uma breve simbologia, a arca ela era feita de madeira, de acácia. Ela era coberta por ouro. E ela tinha essa cobertura por dentro e por fora, representando o quê? A madeira representava a pessoa de Cristo como um homem. E o ouro, a divindade. Você vai pegar o que tinha dentro, tinha as tábuas da lei, tinha o maná e tinha a vara de Arão que floresceu quando o ministério dele foi confirmado. Falando o quê? Do ministério de Cristo, confirmado por Deus. Falando da tábua da lei, que ele era a própria palavra, João capítulo 1, verso 1. E tinha o maná. Jesus ele vai falar também que ele é o pão da vida. Ou seja, a arca é Cristo. Só que quem entendia isso no Antigo Testamento? Só que ao longo da história, na revelação progressiva, entendendo que Cristo é o centro, entendendo que a obra da redenção está manifesta ali, a gente tem essa interpretação quando lê a palavra de Deus hoje. Por isso é importante, irmão, a gente entrar antes de tudo, antes de querer interpretar, entender esses pressupostos que aparentemente parecem coisas muito teóricas, mas que na prática eles resultam num grande efeito, um grande resultado. Quando a gente entende essas coisas, por exemplo, você está lendo no livro do Antigo Testamento, entender isso vai te levar a uma revelação correta da palavra de Deus. O próximo, pode falar. Interessante que, outra coisa, a palavra de Deus ela é completa. O que isso quer dizer? Eu não posso usar um livro para auxiliar? Pode.
Mas você precisa do livro para entender o que Deus quer falar para você, Diego? Não. Exatamente isso. O que acontece? A gente usa outros livros para acompanhar de leitura. Usa livros de teologia sistemática, livros históricos, enfim, dicionários bíblicos, manuais bíblicos, não importa. Você tem material para utilizar, mas a palavra de Deus ela é completa. Tudo que você precisa para ser salvo está aqui. Tudo que você precisa para chegar até Jesus, até Deus Pai, está aqui. Então a revelação está na sua mão. E você não precisa de nada além dela. Você pode utilizar materiais, a gente utiliza, tá? Nada contra eu pegar e falar, não, tá dizendo o quê? Então que não posso ter um livro? Pode. E vai te auxiliar na interpretação. Mas o principal é a palavra. O restante é um auxílio, é uma ajuda, é algo que vai te agregar valor dentro da leitura da palavra. São ferramentas que muitas das vezes são necessárias para introduzir aquele que quer adentrar um pouco mais fundo na palavra de Deus, e a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo. Porque vai ter mais vídeo. Vai ter mais vídeo. Outra coisa, Diego, se você for ler a Escritura, então quer dizer que só pelo raciocínio humano eu consigo chegar à interpretação? Não. Eu vou precisar de quê? De iluminação do Espírito Santo. E isso é um tema muito importante, irmão, porque se nós formos olhar e achar que a gente pode pegar uma Bíblia igual essa aqui do Sócrates, bonita, e com o intelecto humano eu conseguir entender tudo que está escrito aqui, não existiria ateu no mundo. Porque tem pessoas muito mais inteligentes que eu e muito mais inteligentes que você. Eu sei bem mais. Pessoas com intelecto grande. Mas por que as pessoas leem esse livro e não conseguem entender as verdades ocultas nesse livro? Porque necessário é, primeiramente, crer que esse livro é a palavra de Deus e ter o Espírito Santo te revelando o que está escrito aqui. Exatamente. Isso você vai conseguir através de oração. A Bíblia é o único livro diferente porque você não pega ele e lê. Você não simplesmente lê. Você ora primeiro para que Deus venha te dar entendimento do livro. E aí, quando você for ler, você vai receber algo que dentro da teologia a gente chama de iluminação. O Espírito Santo vai te esclarecer, ele vai lançar luz sobre o que você está lendo. E aí aquilo que antes era oculto, como por exemplo o ateu que conhece, ele lê. E aí ele vai falar, olha, esse texto diz isso, mas eu não creio por isso, por isso, por isso. Você lendo, e depois de ter orado, depois de Deus ter te lançado a luz sobre a sua vida, você vai ler e vai falar, eu entendi a revelação. Esse é o ponto-chave. A gente também tem mais alguns tópicos aqui, que seria estudar a Bíblia, sabendo que ela é a sua melhor intérprete. Olha só, isso daqui é muito legal. Porque o que acontece? Como que eu vou fazer, Diego, esse ponto? Como que eu faço? Como que eu pego para pegar a Bíblia e falar, ela se interpreta? Esse ponto aí é muito importante a gente entender, porque é uma das regras de interpretação da Bíblia, tá, irmão? E, se eu não me engano, foi João Calvino que falou que a Bíblia interpreta a Escritura interpreta a própria Escritura. Sim. Então, quando a gente entende isso, por que é importante? Porque você vai ler determinadas passagens que você não vai entender, ou que elas vão parecer ser explicadas em outro livro, em outra epístola, e, sabe, com o mesmo sentido. Então, quando a gente entende isso, a gente tem que entender que a revelação que aqui está, ela interpreta a si mesma. Não precisa eu querer ler e colocar a minha própria interpretação em cima dela, porque ela já dá a interpretação completa, seja em livros, seja em passagens correlatas, né? E a gente também, um merchanzinho, a gente vai falar disso em outra passagem, em outro livro, né? Os irmãos acompanham. Você comentando isso, leva aquela frase, textos difíceis são interpretados à luz de textos mais simples. Por exemplo, você pega, por exemplo, a pitonisa de Endor. Aquele caso lá de Samuel, quando Saul vai procurar uma adivinha, e aí o texto vai dizer que Samuel aparece, aí entra naquela questão de reencarnação. Tem toda uma doutrina aí que é permitida se você só pegar aquele texto. Aí você vem em Hebreus, que vai dizer, aos homens é dado o direito de morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Ou seja, tem um texto difícil de 1 Samuel, foi Samuel que veio ali, realmente, quando aquela mulher chamou? Então, é um texto difícil. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar e me prender naquele texto e falar, eu não consigo achar uma resposta, eu não consigo, você vai em textos mais fáceis, que vão te ajudar a entender essa passagem. Ainda que ela seja uma passagem difícil. Mas tem outros textos que vão te dar subsídio para você poder entender essa passagem. E isso é importante, irmãos. Porque às vezes você pode pensar, essa passagem é difícil. E você ficar de mãos atadas, mas você pode
continuar a sua leitura, porque em determinado momento a própria Escritura vai esclarecer para você. Né? Por isso é importante a gente não desanimar com os textos difíceis, porque às vezes um texto simples, ele vai esclarecer toda uma dúvida que está no seu coração. Daí tem que orar primeiro para ter iluminação, porque quando você chega aos pontos difíceis, você tendo essa iluminação do Espírito Santo, você entende o ponto difícil ainda, que é a luz de textos mais simples. Outra questão aqui é que não tem gente que pensa assim, eu vou ler a Bíblia, mas tem uma mensagem oculta dentro dela, algo que só algumas pessoas vão conseguir chegar a essa verdade. E não é bem assim. Qualquer pessoa que pegar a Bíblia, isso aqui são pressupostos que você precisa ter antes de pegar e falar, eu vou ler a Bíblia. Você precisa entender, não tem nada de oculto aqui. Tem sim algo que precisa ser iluminado para você ter um entendimento. Mas não tem algo aqui, por exemplo, eu vou ler e o Diego não vai conseguir entender se ele pegar e pedir o Espírito Santo para revelar. Não, por exemplo, o irmãozinho da igreja, a gente fala assim irmãozinho, mas não é que é irmão menor. Mas às vezes tem gente que olha e fala, aquele ali só limpa a igreja, não sabe nada. Se ele orar, ele vai entender a mesma coisa que o pastor pegando o texto bíblico e lendo. Porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo através da busca da pessoa. Aí entram os materiais que a gente está falando. A pessoa buscar, não importa que cargo você tem, o que você faça, se você buscar, você chega ao entendimento. Sim, e é importante falar sobre esse tema, esse tópico aqui, de códigos e mensagens ocultas, porque ele foi muito difundido em um tempo em que as pessoas começaram a interpretar a Bíblia de uma forma alegórica, ou seja, difundido muito pela escola de Alexandria e supostamente depois por Orígenes. Eles achavam que a Bíblia, até em passagens que você vê que é literal mesmo, que é aquilo ali que o texto divino quer dizer, eles queriam achar por trás daquele texto uma mensagem oculta, queriam alegorizar para poder ter uma outra interpretação. E a Bíblia, ela é muito direta no que ela diz. Sim. Tem passagens que você não pode tratá-la como literal. Por exemplo, muitas das vezes a gente vai falar sobre carne na Bíblia, e às vezes ela se refere à carne como a nossa inclinação para pecar, e muitas das vezes é carne mesmo. Sim. Mas não quer dizer que a gente tem que achar por trás, quando o apóstolo fala porque a inclinação da carne é a morte, a gente tem que ficar procurando coisas alegóricas dentro dessa mensagem. Porque isso vai trazer muitas das vezes heresias, vai te trazer um conhecimento errado da palavra de Deus. Basicamente, está dizendo no texto de maneira literal, dá para você ler e você ver que é aquilo que o texto é aquilo que ele está dizendo. Não tentar inventar coisas que o texto não diz, né? Ou tentar alegorizar a ponto de você mesmo falar, nossa, isso daqui tem que ser algo místico, tem toda uma mágica por trás. Não tem. O texto está sendo literal? Ele está sendo literal, ponto final. E por que eu vejo muitas pessoas hoje, Sócrates, procurando esse meio? E entenda, procurar o que é místico, místico e, como diz aqui, alegórico, é diferente de você procurar o estudo realmente de um estudo cultural. Isso tudo a gente vai explicar mais pra frente. Por quê? Porque a Bíblia, Sócrates, tem mais de 2000 anos. Exatamente. Então, dificilmente você vai achar uma interpretação que ninguém tenha. Dificilmente você vai conseguir uma iluminação que outra pessoa também já não teve. Se você conseguiu em 2000 anos de Bíblia ter uma revelação, uma iluminação que ninguém nunca teve, tome cuidado, porque provavelmente ela vai estar fora dos padrões. E provavelmente alguém atrás também já pensou nisso, porque infelizmente essa questão de alegorizar, ela te permite muita coisa, né? E muita coisa que não está dentro do que a palavra diz. Por fim, a gente tem 2 tópicos aqui para falar, que vai ser a questão também de avaliar a sua interpretação, né? O que acontece? Você vai pegar a Bíblia, vou ler, Diego, li a Bíblia, e agora o que eu faço? Cheguei a uma interpretação, o que eu faço? Agora o ideal é você ver o quanto a sua interpretação se aproximou de pessoas que já têm o conhecimento ou uma interpretação formada da Bíblia. Comentário bíblico, sim, um amigo que já interpreta, e inclusive isso é muito bom, você ter um amigo que interpreta, que começa com vocês conversarem a respeito da conclusão que se chegou a respeito do texto, o seu pastor, o seu líder, ter essa conversa para agregar na sua vida, a respeito do que você aprendeu. Isso daí é importante porque o que acontece? Às vezes você vai interpretar um texto sagrado e você chega numa ideia muito diferente do que o texto está dizendo. Só que isso daí, às vezes, ocorre. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, como o Diego disse, alguém ou algum material, por isso que o comentário bíblico ele é muito bom.
Eu particularmente uso o comentário depois que eu faço a minha interpretação. Eu leio o texto, tiro minhas interpretações, aí depois eu recorro a um comentário bíblico. Para quê? Para eu ver se está muito fora, se não está, se aquele comentarista que às vezes é um doutor, é uma pessoa já estruturada, tem um estudo muito amplo, um conhecimento, ele chegou ao mesmo ponto. Porque aí eu entendo que minha interpretação ela tá de acordo, está dentro daquilo, e isso daí já ajuda bastante para a gente não fugir muito do que o texto está dizendo. Principalmente em tópicos difíceis, irmãos. Se nós pegarmos uma passagem como a passagem que Jesus fala, que aquele que não produz frutos é cortado e jogado no fogo, e pegar literalmente, olhando literalmente aquela passagem isolada, a gente vai chegar a uma questão de salvação por obras. Que aí bate em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. E aí a gente tem uma contradição dentro da Bíblia? Não. Aí você ainda pega Tiago falando lá, né, que sois justificados somente pela fé? Não, mas também pelas obras. E aí, como que a gente concilia isso tudo, sendo que Efésios é claro e diz que a salvação não é por obras? Aí não é que você tem um problema teológico, pelo contrário, você só precisa de quê? Juntar. Lembra o que a gente falou sobre a Bíblia interpretar a própria Bíblia? A salvação não é por obras. Então você não precisa forçar os outros dois textos para entender. Você precisa entender o que Tiago quis dizer com aquilo e o que Jesus estava ensinando em João 15. E aí você, provavelmente, depois de buscar muito, você vai chegar ao fruto do Espírito, que gera obras legítimas de salvação, e você vai entender que se você não tiver isso, realmente você não se converteu. E aí você vai entender por que aqueles galhos de João 15 são cortados. E por que Tiago vai dizer que Abraão também foi justificado por levantar o cutelo. Então, irmãos, essa é a importância da gente entender o texto e conversar. Conversar com amigos, conversar com pastores, ter um material de auxílio, queira você utilizar antes ou depois, como Sócrates, eu também prefiro utilizar depois, né? Então, tudo isso, ferramentas que vão te auxiliar a entender, né, o que o texto bíblico quer dizer. Diego está dando um spoiler do próximo vídeo, porque a gente vai falar sobre isso daí também, meus irmãos. Por fim, para a gente encerrar, Diego, uma leitura dentro... Tem gente que faz uma leitura, às vezes, superficial do texto. Mas a gente, quando for fazer uma leitura dentro do texto sagrado, a gente tem que ser minucioso, tem que ser cuidadoso, tem que olhar o texto e voltar no texto às vezes. Você não vai ler igual ler uma revista. Se não, uma revista você folheou, passou para o próximo, acabou. Aquilo ali é passado a outra página. Não. O texto sagrado, às vezes, numa única passagem, numa única perícope, num único agrupamento de versículos, você às vezes fica atento ali. Porque, seja por fatores teológicos, seja por fatores devocionais, mas a palavra de Deus ela foi feita para ler com zelo, com cuidado, com atenção. Basicamente é isso, certo, Diego? Certo, com o coração aberto. Porque se a gente for ler como ler um livro, correndo, ou com pouco espaço de tempo, vou fazer um devocionalzinho aqui correndo. A Bíblia tem que ser feita com aplicação, lida com aplicação pessoal, como o Sócrates falou. Ler o texto, entender o que o texto quer dizer, como esse texto se aplica na minha vida. Sim, principalmente isso é importante. Porque a Bíblia, ela fala conosco, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, então como esse texto se encaixa na minha vida? Tudo isso com tempo, com temor, com boa vontade, né, com o coração aberto, porque não adianta ler a Bíblia de qualquer maneira, porque você vai ler ela como se ela fosse um livro comum. Não vai trazer ganho para a sua vida. Agora, quando lê com tempo, quando lê com o coração aberto, Deus fala ao nosso coração. Então, esses são os pressupostos que a gente tem que ter antes de querer interpretar. A gente vai fazer agora mais uns vídeos mais para frente, vamos estar lançando, como interpretar. E aí os irmãos, o que vai fazer para receber esse vídeo, Diego? O que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever. Tem que curtir, tem que mandar para aquele amigo que está com essa ideia já com você, poxa, a gente tem que ir mais a fundo da palavra. Isso aí. E ele não recebeu o conteúdo, mas você viu? Já compartilha para ele. Começa a acompanhar o canal. Abençoa o próximo. Não que a gente seja alguém grande para poder, não. Mas se o conteúdo foi útil para você, vai ser para outro. Assim como foi pra gente também. Exatamente, porque isso aqui é uma conversa, irmãos. Esse canal ele vai ser algo que vai, simplesmente a gente vai fazer os vídeos dessa forma. A gente vai conversando, vai desenvolvendo assuntos e vamos crescendo juntos. Porque eu tenho que aprender. Diego, você tem que aprender? Muita coisa. A gente tem que aprender, porque ninguém é dono ninguém entende a verdade por completo.
Antes a verdade vai se manifestando a nós por completo dia após dia. Amém? Amém. A gente agradece, fica na paz do Senhor. Fica na paz, um abraço, fica ligado aí que tem coisa boa vindo aí. Até o próximo vídeo.